convido, amados, para abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 13. Mateus 25, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Então elas, indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Queridos, eu acredito que todo cristão conhece esta parábola, que é muito conhecida como a parábola das 10 virgens. Eu queria nesta noite refletir com os irmãos sobre isso, porque a igreja está vivendo os momentos finais dela aqui nessa terra. Eu não tenho dúvida disso. E pensando assim, eu creio que esta parábola, ela diz muito respeito a nós nos momentos em que nós estamos vivendo. E você já parou para pensar como que essas virgens foram cochilar, foram dormir justamente no dia de encontrar com o noivo, no dia de encontrar com o futuro esposo, no dia do casamento? Mas eu começo a refletir comigo, amados, o que pode levar uma pessoa a dormir, mesmo numa hora, no momento que não era para dormir, mesmo no momento que não era para cochilar? Eu começo a meditar com vocês aqui que talvez o cansaço roubou as expectativas. Talvez o cansaço pela labuta, o cansaço do trabalho, o cansaço do corre-corre. Pode ser que a pessoa venha dormir, venha tosquenejar ou venha cochilar no momento que não podia. Pode ser que talvez esse seja o caso dessas 10 virgens que cochilaram numa hora muito imprópria. Mas, queridos, pode ser também que o sono roubou a felicidade de aguardar a chegada do noivo. Talvez elas esperaram tanto, que de repente foi tomada de sono que elas não esperavam. E pode ser que você, pode ser que muitas outras pessoas estão lutando, estão aguardando, estão trabalhando, e de repente, na história da jornada da tua vida, querido, você pode parar para dar uma cochilada no mundo espiritual e você pode então perder a tua bênção, aquilo que você espera da parte de Deus. Mas também, amados, pode ser também que o atraso do noivo trouxe fadiga. Eu já ouvi pessoas dizer, amados irmãos, será que Jesus vai voltar mesmo? Será que Jesus vai de fato retornar para buscar o seu povo, para buscar a tua igreja? Porque
Eu tinha 5 anos de idade. Eu tinha 2 anos de idade, hoje eu estou com 50. Outro de idade, eu já estou com quase 80. Eu era garoto, minha mãe falava que Jesus ia voltar. Eu vi as pessoas pregarem esta mensagem. Será que ele vai voltar de fato mesmo? Então, amados, o atraso do noivo pode ser que cause, queridos, fadiga nas pessoas, cansaço nas pessoas, que elas então, eu vou cochilar, porque até agora não chegou, então não dá mais para aguardar assim. Eu vi contar uma história, amados, uma história verdadeira. Meus pais contavam essa história, que conheceu esse homem. Ele foi pastor. 30 anos da tua vida trabalhando como pastor. Depois de 30 anos que ele já estava trabalhando como pastor, amado, ele disse: eu vou abandonar a carreira ministerial, vou abandonar a igreja, porque 30 anos que eu prego essa mensagem e até hoje Jesus não voltou, não vai voltar mais não. Aquele homem abandonou o ministério, abandonou a igreja. Sabe o que aconteceu? Morreu bêbado. Morreu bêbado. E quantas pessoas não têm mais ou menos essa mesma história? Cansou de esperar, cansou de aguardar, cansou de estar na vigilância, na expectativa de que a qualquer momento o noivo virá para buscar a tua igreja. Quantas pessoas, amados, estão vivendo dessa forma? Mas também, amados, pode ser que o despreparo interior fizeram com que aquelas virgens não estivessem com o azeite para aguardar o regresso do noivo. Que preparo interior é esse? Amados irmãos, todas elas eram virgens, mas nem todas tinham o azeite suficiente. Quem sabe você que me ouve, você que está acompanhando essa gravação, acompanhando esse culto, pode ser que esse seja o seu caso. Aparentemente, olhando, está tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas lá dentro falta azeite. No seu interior não tem azeite. O problema aqui, amados, é que todas elas eram virgens. Mas 5 dessas mulheres, amados, não tinha o azeite suficiente para aguardar o noivo chegar. E eu vou dizer uma coisa para você, amados. A única coisa que dá condição para nós suportar as lutas, perseguições, a fadiga, as lutas do dia a dia da vida, amados, é ter o azeite suficiente nas tuas vasilhas. Eu te pergunto nessa noite, o teu preparo interior, como é que ele está? Será que você tem azeite nas tuas vasilhas? Então, amados, o despreparo interior daquelas virgens fizeram com que elas não entrassem para as bodas do Cordeiro, as festas do casamento daquele dia. Mas, amados, não foram só essas 10 virgens que dormiram. Se você for passear pela Bíblia, você vai encontrar que outras pessoas também dormiram numa hora errada. Em primeiro lugar, eu encontro aqui na Bíblia um jovem chamado Eutico. Esse jovem, amado, sentou-se em uma janela e dormiu quando Paulo estava pregando. Esse homem dormiu na hora da palavra. Esse homem dormiu na hora do ensinamento. Esse homem dormiu, amado, numa hora imprópria. A hora da pregação, a hora do ensino, a hora de receber o alimento espiritual. Esse homem dormiu também numa hora que não podia dormir. Mas ele dormiu. Eu encontro também, amado, em segundo lugar, um homem chamado Jonas. Jonas desceu no porão e foi, amado, dormir lá dentro do porão, enquanto o navio e os seus colegas, os tripulantes ali, enfrentando contra uma tempestade, amado. Como é que o camarada vai dormir no meio da tempestade?
Como é que o camarada tem a capacidade de deitar, cochilar, pegar no sono, enquanto o navio está quase que indo a pique? Estava quase que indo a naufrágio. Tem muita gente dormindo na hora da tempestade, amados. E eu quero dizer para você nesta noite, este homem chamado Jonas dormiu numa hora imprópria, na hora da tempestade. Mas, amados irmãos, tenho aqui uma terceira pessoa chamada Sansão. Sansão, amados, ele dormiu nos joelhos de uma prostituta chamada Dalila. Ele dormiu na hora da tentação. Dormiu no momento que não podia. Dormiu numa hora que não era para dormir. Dormiu na hora da tentação. Sabe o que aconteceu? Pegaram Sansão, furaram os teus olhos, fizeram ele de palhaço. Era para ser, irmão, um homem que foi escolhido por Deus para ser juiz, para defender, para proteger a nação escolhida por Deus, que era o povo de Israel. Agora está servindo de chacota. Sabe por quê? Dormiu na hora que não podia, na hora da tentação. Eu encontro aqui também, amados irmãos, em quarto lugar, os discípulos de Jesus também dormiram numa hora que não podia. Lá no jardim do Getsemane, Jesus convida eles para orar. Vamos orar porque a hora está chegando. Jesus se vira para os discípulos, eles estão dormindo, estão cochilando. E Jesus disse, olha, nenhuma hora podeis vigiar comigo. Que hora que os discípulos dormiram? Dormiram, amados irmãos, dormiram na hora da intercessão. Não era para dormir no jardim do Getsemane, era para vigiar, era para orar, era para ajudar o mestre. Mas naquele momento, amados, eles cochilaram na hora da intercessão. E agora, amados irmãos, as 10 virgens, que hora que elas dormiram? Dormiram na hora de aguardar um noivo. E eu te pergunto, será que você não está também cochilando numa hora que não poderia? Será que você não está tirando aquele cochilo no momento que você não era para dormir? A igreja está aguardando o arrebatamento da igreja, amado. A qualquer momento a trombeta vai soar e nós seremos raptados, seremos tirados dessa terra. Porque Jesus está voltando. Mas, amados irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui neste momento. Por que que as 5 virgens são chamadas de loucas? Porque eram 10 virgens. A Bíblia diz que eram 5 nécias e 5 loucas. Mas analise agora comigo. Por que que aquelas 5 virgens eram chamadas de virgens loucas? Primeiro, porque elas erraram em suas prioridades. Esqueceram do azeite. Como era a prioridade ali, irmão? Era o azeite. E elas se preocuparam com o estereótipo. Se preocuparam em estar bem vestidas. Se preocuparam em estar bonitas, bem ornamentadas para aguardar o esposo. Esqueceram do azeite. E o azeite, amados irmãos, era o principal. Eu quero dizer para você que me ouve, hoje, do presente momento, as pessoas estão preocupadas com igrejas muito bonitas, igrejas que chamam atenção, púlpito todo encarpetado, pintadas de pretas, chamando a atenção, não tenho nada contra isso, estão com um brilho, mas um brilho, amados irmãos, só para aqui nessa terra. Nós, da igreja do século XXI, está precisando do azeite, é do Espírito Santo, no meio da igreja, na vida dos crentes. Pode ter igreja bonita, pode ter ornamentações de primeira qualidade, mas se não tiver o azeite, que é a prioridade, amados irmãos, pode ser que não entrem as bodas do Cordeiro. Essas 5 virgens, amados, foram chamadas de loucas porque elas erraram em suas prioridades, esqueceram do azeite. Em segundo lugar, por que é que essas 5 virgens eram chamadas de virgens loucas?
Porque elas pensaram, querido, que poderia usar azeite emprestado. Analise uma coisa, amado. O azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo. E eles pensaram que poderiam usar o azeite emprestado, irmão. Azeite, o Espírito Santo, se conquista com o joelho no chão, se conquista com jejum, com oração, se conquista com leitura da palavra, se conquista em uma vida separada, uma vida de santidade, uma vida voltada para o mundo espiritual. Azeite não é para pregar emprestado, unção não se empresta. Então, querido, o caminho certo é colocar os joelhos no chão, colocar o rosto no pó e clamar pelo azeite, clamar pela unção que desce do alto. Só assim, querido, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. E essas 5 virgens eram chamadas de 5 virgens loucas, porque elas pensaram que poderiam usar azeite emprestado. Mas, amados, em terceiro lugar, por que essas virgens eram chamadas de virgens loucas? Porque elas queriam, amado, pagar por algo que é de graça. Queriam pagar por algo que é conquistado. Irmãos, olha só, vende do vosso azeite, vende da sua unção, vende-me da tua vida de consagração, vende para mim a tua vida de oração, vende para mim a tua vida de intimidade para com Deus, amado. Isso não se compra. E elas queriam pagar, dar dinheiro para algo que é conquistado com jejum, com oração, algo que vem de graça do trono de Deus para as nossas vidas. Por essas razões, amados, essas 5 virgens eram chamadas de 5 virgens loucas. Mas, querido irmão, em quarto lugar, por que essas 5 virgens eram chamadas de virgens loucas? Porque elas queriam, amados, do azeite para o seu próprio proveito, a fim de satisfazer a sua própria vontade. Qual era a vontade delas? Entrar para as bodas do Cordeiro. Então elas queriam o azeite simplesmente para satisfazer o seu próprio deleite, satisfazer a sua própria vontade, satisfazer o seu desejo, irmão. Elas se preocuparam com aquele momento, mas não se preocuparam em se preparar antes, porque na hora não dá, no momento não tem mais jeito, no momento não tem como, o preparo tem que ser antes. E a minha pergunta é: você está preparado? Como é que está as suas vasilhas? Tem que ter azeite na botija, amados irmãos. Se não tiver azeite nas lamparinas, quando o noivo vier, você corre, amados irmãos, um grande risco de ficar para trás no rapto, no arrebatamento da igreja. Portanto, amados irmãos, eu te convido nesta noite, eu te convido nesta oportunidade a olhar para dentro de você, a analisar o seu interior, analisar a tua vida e começar a pensar: será que as tuas lamparinas têm azeite o suficiente? Será que você tem azeite de reserva para você suportar até o dia em que o noivo virá para arrebatar a tua igreja? Agora, amados irmãos, analise o que eu vou dizer aqui agora. O noivo aqui representa Jesus. E eu te pergunto, por que é que Jesus vai voltar? Por que é que um noivo vai regressar para buscar a tua igreja? Primeiro, porque Jesus prometeu, lá em João 14, versículo 1, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou teria dito: vou para o Pai para preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei e levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmão, essa promessa do regresso do noivo é do próprio noivo,
é do próprio Jesus. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi nenhum dos colégios apostólicos de Jesus, mas foi o próprio Jesus, o próprio noivo. Ah, querido irmão, se o noivo prometeu, pode ter certeza, ele vai voltar. A qualquer momento ele vai voltar. Aguarde, fique na espera. Fica aí, amados irmãos, preparado cada dia mais. Encha um pouquinho mais a tua lamparina de azeite. Mas não deixe a tua lamparina apagar, porque a qualquer momento o noivo virá. Mas, amados irmãos, em segundo lugar, por que é que Jesus vai voltar? Primeiro, porque ele prometeu. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta. Então ele vai cumprir a tua promessa de regressar para buscar a tua igreja. Mas agora, em segundo lugar, por que é que o noivo vai voltar? Porque os céus já confirmaram que ele vai voltar. Lá em Atos 1, versículo 10 e 11 diz assim: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que viste subir para os céus, ele há de voltar. Os céus, amados irmãos, confirmam o regresso do noivo. Querido irmão, querida irmã, eu quero dizer uma coisa para você. Nesta terra, você não precisa esperar mais nada de bom. Olha só, o Covid-19 conseguiu parar o mundo inteiro. Todo mundo está estupefato com o que vem acontecendo no mundo inteiro. Tudo está culminando para o final. Tudo está aproximando, amados, para o final. Eu te convido você a se preparar cada vez mais para o regresso do noivo. Mas, querido irmão, em terceiro lugar, por que é que Jesus vai voltar? Por que é que o noivo vai regressar para buscar a tua igreja? É porque, amados irmãos, o casamento já está com a data marcada. Não tem como adiar mais. Na agenda de Deus já está anotado, marcado. Lá em Mateus 24, no versículo 36, ele diz assim: daquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai. O Pai já tem a data anotada na tua agenda. Irmãos, se esse casamento, o encontro do noivo com a noiva, a igreja subida encontrando com Jesus nos lares, irmãos, é algo glorioso, é algo maravilhoso. Eu queria te levar você neste momento a pensar: que encontro maravilhoso não será esse? E essas virgens cochilaram, dormiram. Eu não quero que você cochila, eu não quero que você dorme, mas eu quero que você fique atento e seja preparado e com as tuas lamparinas cheias de azeite para você aguardar o noivo, porque o casamento já está com a data marcada. O casamento já tem, queridos, a data marcada. Não tem como mais adiar este casamento. Portanto, queridos, vamos aguardar. Vamos esperar o regresso do noivo. Mas, amados irmãos, em quarto lugar, por que é que o noivo vai voltar para buscar a tua igreja? É porque o noivo, amado, Jesus, ele nunca deixou nenhuma obra inacabada. Tudo que ele começou, ele concluiu. Na cruz, chegou um momento que ele disse: Pai, está consumado. Ele não deixou nada para trás sem concluir. Ele foi, querido, até o final. Portanto, amados irmãos, pode ter certeza que ele vai concluir esta obra. Ele disse que vai voltar, ele vai voltar. Ele disse que vai regressar, ele vai regressar. Para quê? Para te levar para ele. Teremos um corpo transformado, incorruptível. E ele virá nas nuvens. Nós iremos encontrá-lo nos ares.
Que coisa maravilhosa, amados irmãos. Ele vai voltar, queridos, porque ele nunca deixou nenhuma obra inacabada. Mas, amados irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Quantas virgens eram? 10 virgens, correto? Quantas virgens dormiram? Todas. Todas as virgens dormiram. Todas cochilaram. Todas, amados irmãos, tiraram um descanso da sua jornada. Sabe o que eu aprendo aqui, amados irmãos? Analise uma coisa comigo. De vez em quando, a luta, a pressão, a dificuldade do dia a dia, nos leva talvez até um momento de descanso, ao momento de dar uma respirada. Mas o principal aqui, amado, a diferença entre elas era no azeite. Você olha hoje para o mundo, todo mundo está esperando o noivo. A igreja batista está aguardando o noivo. A igreja presbiteriana está aguardando o noivo. A igreja Assembleia de Deus está aguardando o noivo. A igreja Mundial do Poder de Deus está aguardando o noivo. Todo mundo está aguardando o mesmo evento. Todo mundo está esperando o mesmo noivo, a mesma pessoa, esperando a mesma festa de casamento. Mas nem todo mundo está com azeite suficiente. O problema aqui era o azeite. O problema aqui era a unção. O problema aqui é que nas lamparinas não tinha azeite, não tinha Espírito Santo. Portanto, amados irmãos, eu conclamo você a partir de hoje que está ouvindo esta mensagem, a se preparar, a encher as tuas lamparinas com esse azeite, porque todo mundo está esperando o mesmo evento, está esperando o mesmo noivo, a mesma festa de casamento, mas nem todo mundo tem azeite suficiente. Nem todo mundo está com as tuas lamparinas cheias e ainda azeite de reserva para esperar até a hora de o noivo chegar. E quando o noivo chegar, amados irmãos, vai ouvir-se um grito: aí vem o esposo! O noivo chegou! Sai-lhe ao encontro! Ah, querido irmão, se nesta hora te faltar azeite, se nesta hora te faltar, amados irmãos, azeite para que as tuas lamparinas permaneçam acesas, não tem mais jeito. A palavra é: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por isso, amados irmãos, o versículo de número 13 que eu li diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, estejais preparando, vigiai, porque nós não sabemos a hora, não sabemos o dia, não sabemos o momento, não sabemos hora nenhuma. A única coisa que nós sabemos, amados, é que temos que encher a nossa lamparina. É que nos preparar, estarmos preparando para aguardarmos o regresso do noivo. O Espírito Santo nos dias atuais ele está lapidando, ele está moldando, ele está tirando tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento, tirando toda a força contrária, tirando todo impedimento, tudo aquilo que está atrapalhando a ornamentação da noiva. O Espírito Santo está tirando. E eu te convido você nesta noite a pensar um pouco sobre isso. A falta de azeite na vida daquelas virgens deixaram elas para trás. Portanto, amado irmão e amada irmã, se você não está preparado para essa festa de casamento, hoje é o momento oportuno. Agora é o momento oportuno. Neste exato momento que eu estou pregando para você, é a hora certa. É o momento exato de você abrir o teu coração, receber o noivo no seu coração e a partir daí ter uma vida santa, separada para aguardar o regresso do noivo. Que Deus nos abençoe
poderosamente a tua vida. E que esta mensagem que nós ministramos aqui nesta noite sirva